Caros amigos, tudo bem com vocês? Que estranho, hein? Hoje eu tô retornando de viagem, tá? Me dirigi à capital do estado para dar uma palestra e, de certa maneira, acabei perdendo boa parte. Estou assistindo aos poucos os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Zanin, que, somados ao do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e do ministro Flávio Dino, levaram à condenação de Jair Bolsonaro pelos crimes que foram imputados pela Procuradoria-Geral da República por atentar contra o Estado Democrático de Direito e, quem sabe, se tudo tivesse dado certo, estaríamos vivendo um regime de exceção, tá? Bem, para alguns talvez esse seja um dia de comemoração, para outros de tristeza, de revolta, né? Para mim é um dia sombrio, triste, porque é a confirmação daquilo que já se imaginava. O Brasil esteve à beira de retomar a um passado muito nebuloso da nossa história, onde pessoas inconformadas com a democracia e o jogo democrático tentam, de certa maneira, subverter a ordem e permanecer no poder, mesmo tendo o povo dito o contrário. E isso é algo que nós temos que refletir. Hoje é um dia de reflexão. Não é um dia para comemorar a condenação de Jair Messias Bolsonaro e da sua trupe. É um dia de reflexão, é um dia pelo qual nós deveremos lembrar por muito tempo. É pela primeira vez que o Brasil coloca no banco dos réus e condena pessoas que atentaram contra a sua democracia. Sim, o Brasil tem uma jovem democracia. Mas a partir dessa data nós podemos dizer, sem nenhum tipo de dúvida, de que nas Américas há uma grande democracia. Ela ainda é jovem, ela ainda precisa ser lapidada, mas é uma grande democracia, talvez a maior das Américas. Eu ouso afirmar que o Brasil é a maior democracia das Américas. Os Estados Unidos é o país que inventou o modelo pelo qual a gente replicou, mas hoje eles não estão nem de longe a democracia que o Brasil é, muito embora existam pessoas que contrapõem-se a esse fato que eu acabei de mencionar. E está tudo certo, não tem problema nenhum, as pessoas têm todo o direito de discordar, e isso é democracia. Na palestra de hoje, alguns debates surgiram, sobre essas questões envolvendo tanto o voto de ontem, aquele voto cabuloso do ministro Luiz Fux, que algumas pessoas tendem a dourar a pílula e dizer que é algo bacana, interessante, e de que ali sim estaria um verdadeiro representante do judiciário brasileiro e tudo mais. Só que não, viu? Vai por mim. A história vai colocar o voto do ministro Fux no devido lugar. Não é uma avaliação pessoal, mas é um sentimento que eu tenho. Num futuro bem próximo, todos nós vamos entender quais foram as razões que levaram o ministro Fux a proferir esse voto dantesco. Mas enfim, faz parte do jogo, é isso mesmo. Ao meio-dia eu postei um short aqui no canal falando sobre isso, inclusive foi muito bem visualizado. Até já te convido para que, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, já te inscreve, curte, comenta, manda para aquele teu amigo que gosta de política e dos políticos. Hoje seria um dia de vídeo gravado, mas em razão, eu estou palestrando desde 9 horas da manhã, parei só para o almoço e iniciei 14 horas e finalizei 17 horas e alguns minutos, tá? O tempo de entrar no carro e retomar o retorno para casa. Então não vai dar tempo de subir um vídeo gravado, então fazer aqui um registro, não vai ficar como uma live, mas um registro, eu vou subir, mas não vai dar para fazer edição. Então, provavelmente a partir de amanhã a gente volta com os registros. O pessoal da Globo me ligando aqui, inclusive no horário que eu estou gravando, por algum motivo, que isso me enche de orgulho, inclusive, mas eu vou ter que acabar não aceitando a ligação. Faz parte, é assim mesmo. Então, durante a palestra de hoje, esse assunto veio à tona, e aí você consegue perceber o tanto que as pessoas estão envolvidas emocionalmente com isso. E é talvez por isso
que eu estou fazendo esse registro para dizer que hoje é um dia que tem que ser levado em conta como um momento de reflexão para aqueles que apoiavam a condenação ou para aqueles que eram contrários à condenação, para os dois espectros, para que a gente possa entender que nós não podemos flertar com nenhuma ditadura, com ato de violência contra o Estado Democrático de Direito. Não se pode imaginar isso. É o futuro dos nossos filhos. Será que talvez, se tudo tivesse dado certo, eu estaria gravando esse vídeo? É a pergunta que eu me faço, e por conta disso, me dou o luxo de certa maneira, ficar aliviado com a condenação. Aliviado. Não que eu tivesse medo de que isso não acontecesse, porque, ao que tudo indica, a situação já estava posta. Algumas pessoas podem até não gostar disso, mas a situação já estava posta. Correligionários do bolsonarismo têm todo o direito de ficar chateado, de ficar triste, de acreditar que com o voto do ministro Fux conseguirão em algum momento uma reversão nas instâncias superiores de julgamento com relação a aqueles pontos que eles entendem que são pontos importantes para reaquecer esse debate, envolvendo competência do STF, atuação dos ministros que fizeram parte do inquérito, essas coisas todas que fazem parte do universo jurídico e que, a bem da verdade, só dizem respeito para os advogados, para mim, para quem faz parte do universo jurídico. Eu vejo muitas pessoas falando de embargos infringentes e não tem ideia do que é um embargo infringente, tá? Colocando uma informação como se fosse uma verdade. E hoje eu encontrei alguns especialistas de si mesmo, inclusive, tá? Pessoas. Então, de certa maneira, isso vem para engrandecer o debate, não só político, mas jurídico, mas ao mesmo tempo traz nos traz assim uma demonstração de que existe muita doença, existem muitas pessoas doentes, imaginando situações que são impossíveis, mas que por algum motivo elas estão replicando uma informação falsa, acreditando nessa informação falsa. Então hoje realmente, hoje é um dia em que vai ficar marcado na história do Brasil como um dia a ser lembrado como o dia em que o Brasil conseguiu pela primeira vez na sua história condenar aqueles que tentaram contra a lei, que ficaram contra a lei nesse país. Mas eu não é bem assim, né? Bom, não dá para discutir decisão judicial, a gente pode até não concordar com ela, mas ela está posta, ela foi tomada. Jair Messias Bolsonaro, lamentavelmente, é o quarto presidente brasileiro que será preso. Ele já está em prisão domiciliar, mas é o quarto. E isso é lamentável. Na nossa democracia a gente tem 2 presidentes impeachmentados e 4 presos. Está na hora dos nossos políticos começarem a entender de que não dá para flertar com a regra, não dá para brincar com a lei. Quem manda no país não são os presidentes, não são os chefes do executivo. Quem manda no país é a lei que os representantes eleitos pelo povo criam, com base nas nossas vontades. É a vontade do povo que está sendo, de certa maneira, sobrepujada à vontade de uma minoria. E toda vez que uma minoria tenta se sobrepor sobre a maioria, a tendência é de que acabe mal, como acabou. Lamentavelmente, hoje é um dia triste, mas que deverá servir para um futuro, para que outros não tentem. Que essa condenação seja uma medida educativa para todo autoritário que se meta com o Estado, acreditando de que, tomando o poder de forma democrática, pode usurpar o poder e assim permanecer por lá, como tentou, lamentavelmente, Jair Messias Bolsonaro e todos os seus. Lamento muito. Aos meus queridos amigos bolsonaristas, me solidarizo a vocês, mas o grande líder da extrema-direita será preso em uma instituição prisional, o que, como já disse, é triste demais. Democracia é voto. Quem tem voto se elege. Quem não tem, vai para casa, repensa, se reorganiza e volta. E vamos tocar a vida. Não dá para tentar virar no tapetão, tá? Isso não é bonito. E hoje
O recado foi dado para todo cidadão que tem aspirações autoritárias nesse país. Não brinque com o Estado Democrático de Direito. Eu espero que isso reverbere para todos sempre, amém, nessa jovem república, mas nesse imenso país que é o Brasil. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, ou se você ficou contrariado com a decisão, se você ficou chateado por algum motivo, vamos debater isso. Vai aqui nos comentários, deixa teu comentário, diz o que você pensa, se você está triste, feliz, de onde você está falando, qual é a tua impressão sobre tudo isso, tá? Mas com educação e com gentileza, tá? Porque nós só podemos falar na democracia. Se tudo tivesse dado certo, hoje a gente não estaria falando, com absoluta certeza. Não haveria essa possibilidade, tá? Nem as teorias malucas que alguns amigos meus têm aí com relação a tudo isso que está acontecendo poderia ser propagada. Ninguém poderia falar, a não ser aqueles que falassem o que o rei quisesse ouvir. E nessa terra não tem rei. Só tem um patrão, e esse patrão é a lei. E dessa vez a lei foi cumprida. Tá certo? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, tá? Faz tudo aquilo que tem que ser feito para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente, para que a gente possa cada vez mais conversar sobre política e sobre os políticos. Amanhã, então, retoma vídeo gravado. Vou provavelmente fazer um apanhado sobre todos os votos, assim, de uma forma bem tranquila, para poder, né, trazer esse contexto, porque essa semana, basicamente, não vai se falar de outra coisa. Amanhã vai ter dosimetria de pena e vai se falar muito sobre isso, sobre o tanto de pena que os condenados, agora condenados, né, por 4-1, por tentativa de golpe de Estado, serão aprisionados, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, viu?